A seca é um dos problemas mais recorrentes que não apenas afeta o Brasil, mas praticamente o mundo inteiro. Muitas pessoas acreditam que no Brasil a seca só atinge a região Nordeste, por ser, entre várias aspas, a mais quente do país. Mas olha só que curioso, a seca não está presente apenas no Nordeste, ela também está presente no Norte, Centro-Oeste e até mesmo Sudeste do país. Inevitavelmente ela é algo natural e, querendo ou não, vai acontecer uma hora ou outra. Mas de qualquer forma, o homem sempre tentou se preparar tomando medidas de contingências e precauções para ter uma relação melhor ou menos pior com a seca. Mas, primeiramente, o que é a seca? Bom, a seca pode ser caracterizada pela ausência parcial ou total das chuvas, ou também pode ser identificado caso essa mesma chuva se distribua de forma desordenada, assim causando escassez hídrica em determinado local. E acontece em diversas regiões, não só do Brasil, mas do mundo, e principalmente em climas semiáridos, África, Ásia, Austrália, entre outras aí. A melhor forma de diminuir os impactos de uma seca é utilizando as novas tecnologias e métodos que possam auxiliar nessa difícil tarefa. No Nordeste, o primeiro grande registro de seca foi em 1559. Para conter esse problema, Dom João VI determinou que se estudasse a possibilidade da transposição do famoso Rio São Francisco, um importante rio que nasce em Minas Gerais e percorre 2.700 quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico, entre os estados de Alagoas e Sergipe. E olha que interessante, esse rio é perene, ou seja, ele não seca. E a transposição significa o transporte dessa mesma água, desse mesmo rio, para outros lugares, assim abastecendo áreas que não são próximas e beneficiadas da junção dessa bacia. Mais ou menos em 1857, o ministro do Império Couto Ferraz defendia a abertura de um canal que deveria interligar as águas do Rio São Francisco com a do Jaguaribe. E durante 8 anos, engenheiros trabalhavam nessa obra, mas infelizmente ela acabou sendo arquivada. E aí ela retornou somente no século XX, onde a gente temos aí, entre outras coisas, a criação do DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, orientada para a construção de barragens que armazenam águas para esses períodos de seca. E juntamente com o governo de mudança, aí o Tasso Gereissati e Ciro Gomes, nós temos a criação da maior barragem da América Latina, o Castanhão. Antes, os açudes ou barragens eram construídas prioritariamente para beneficiar propriedades privadas, mas agora com o Castanhão as coisas mudaram. Políticas públicas seriam voltadas para o sertão nordestino. E esse reservatório aqui surgiu para a função de assegurar o fornecimento de água durante esses períodos críticos de seca e também para conter aí as cheias nos anos chuvosos. E de fato, essa grande obra cumpriu o seu objetivo, porém teve um problema nisso tudo. Um problema que custou o afeto e memórias de muitas pessoas. Localizado na micro-região do Médio Jaguaribe, o município de Jaguaribara acabou tendo suas terras submersas pelo Castanhão. Foi um processo um tanto difícil para o início da obra, pois envolvia aí questões delicadas entre a população de Jaguaribara e o poder público. Processo esse que pode ser resumido em ameaça, resistência, insegurança, aceitação e, principalmente, desterritorialização. Quando a obra foi de fato licenciada, o governo criou uma comissão para elaborar o projeto urbanístico de uma nova cidade. O início dessa nova cidade marcou o momento de concretização das promessas que o governo fazia e da concretização das conquistas obtidas pela população de Jaguaribara, mesmo que isso envolvesse a dor de perder seu próprio lar ou cair nas conversas fiadas que o governo fazia. Foi aí que surgiu a promessa de uma cidade moderna que iria melhorar 100% a vida dos moradores da pequena comunidade de Jaguaribara. Essa realocação pode ser classificada como um misto entre dois modelos. Uma, a cidade completamente nova, planejada e nascida a partir de um espaço vazio, mas com uma relação com uma outra cidade, a antiga, aquela que ficou submersa. E a perda da memória cultural foi um dos principais impactos na pequena comunidade após o fim desse projeto aí. Imagina só você, sem muitas conversas, ter que se retirar da sua própria casa para morar em um outro local. Pode até ser perto da antiga cidade, até porque Nova Jaguaribara localiza-se ao lado do Castanhão, mas ainda assim não é a mesma coisa. Principalmente quando você leva em consideração que o projeto procurou criar réplicas arquitetônicas da cidade submersa. Veja o exemplo da igreja, os traços são idênticos e tudo isso foi feito no propósito de dar a falsa impressão que a população está no mesmo lugar.
Apesar dos pesares, isso não tira a credibilidade do Castanhão. Como eu havia falado antes, ele é o maior reservatório de água doce da América Latina, com uma capacidade incrível de 6,7 bilhões de metros cúbicos, o que ajuda a lidar melhor com a seca, não apenas no Vale do Jaguaribe, mas em boa parte do estado do Ceará. E com isso fazendo muitas pessoas acreditarem numa profecia famosa de ver o sertão virar mar.